Muito bem, Bairrista FC no ar para falar de futebol e muito mais. Muito mais coisas que estão acontecendo pelo Brasil, por exemplo, com o Júnior Maicá e com Kleber Grabowska. E como a gente confirmou e adiantou na terça-feira passada, com o Fernando Carvalho, o presidente campeão do mundo pelo Internacional, junto com o técnico campeão do mundo, Abel Braga, falando do Rio de Janeiro. E Fernando Carvalho, parece que o homem está com frio lá. Afinal, está no Rio ou está aqui no Rio Grande do Sul, Abel, com esse frio que tu está sentindo aí nesse momento? Boa tarde, a todos. Quando você fala o nome desse momento que a gente está vivendo, bairrista, eu falo assim, pô, eu sou o único intrometido aí no meio dessa rapaziada. Eu sou o único de fora. Mas aqui tá um negócio meio surreal, cara, porque eu não estou na Serra, não estou em Friburgo, não estou em Petrópolis, Teresópolis, nada disso. Estou aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, mas céu limpo, mas hoje está frio, mas muito frio. Tá dando nem para abrir janela, cara. Que loucura. E aí no litoral gaúcho aí, Fernando? Aqui também, eu acho que deve ter o mesmo clima de Porto Alegre, só que aqui no litoral, além do frio, tem vento, né? Então, reverbera mais, né? O frio parece mais intenso do que o normal. Mas seguimos na quarentena, seguimos no isolamento. É o que recomendam para os integrantes do grupo de risco, eu sou um deles, o Benfica também o Abel também tem que ficar em casa para vida longa, né? Fernando, é que tu não pegou no nosso litoral aqui no Rio Grande do Sul o inverno há 40 anos, há 45 anos. Aí sim tu ia ver o que era vento, Fernando. Hoje é uma leve brisa comparado àquilo que acontecia lá atrás há 40, 45 anos. Não, só que tu ficar na beira do rio, ficar na beira do Guaíba, no campo suplementar lá... Exatamente. Eu é testemunha... 88 dava aquele... Como é que é o nome que usa ali? O nome do vento? Minuano. Minuano. Pelo amor de Deus, cara. Tá louco. Aquilo ali. Mas ali é o seguinte, a gente estava agasalhado, né? Estamos sempre agasalhados. Touca, luva, tal. Agora, o vento, não adianta. Pode pôr a roupa que pôr, que colocar aqui. A tal do minuano. Não é fácil, não. O que é, Fernando? Acho que deu um corte, eu acho que caiu a transmissão do Fernando aí. Vamos providenciar para melhorar. Kleber e Maicá. Maicá? Oi. Ô, Maicá. Diga lá. Tu tá só de camiseta, pelo que eu tô vendo, é isso? Não, mas eu tô Manga bem... curta? mas eu tô bem enclausurado aqui, Silvio. E tá com meu casaco tá aqui pertinho, mas tá tudo certo. Aqui tá bom, onde eu tô tá bom. Só porque tem 35 anos, tá enfrentando tudo isso? Não, eu também sou grupo de risco, eu tenho asma e bronquite, né? Eu sou grupo de risco também, tenho tomado meus cuidados. Inclusive, tô com uma máscara aqui, o Abel e o Fernando não vão gostar muito dela, mas a minha máscara, ó, Então bota ela aí, tricolor. Bota ela aí, vamos ver. E aí vão ver a reação do Abel e do Fernando Carvalho. Não, tranquilo. Na máscara até que ela tem uma lista branca, pode botar que é do Racing e tal. A camisa de semana passada que não tem dúvida nenhuma. E aí, Fernando? Vou repetir a minha piada de sempre, né? No tempo, a segunda cor que me dá mais alegria era essa. Provocação, viu? O programa começa com provocação. Kleber, e tu tá com muito frio, Kleber? Não, eu tô preocupado com aquele cara que corre na rua da praia, o homem de sunga, né? Se aquele cara desistir de correr com esse frio é porque tá frio, mas por enquanto ele tá correndo normalmente, né? Então não tá frio. Eu até vou aproveitar, Silvio, para depois para limpar a geladeira, lavar o carro e desentupir a calha aqui do prédio, mas não tá tanto frio assim. Ô, guri! Mas olha Kleber, só. Cadê aquela ali atrás, Kleber? Bonita. Hein, Kleber? Eu tava falando ontem pro Benfica, essa aí é o primo pobre do Bayern de Munique, é outro time de Munique, o TSV Munique, 1840, né? Que é o time da segunda divisão. Tinha um zagueiro do Grêmio que jogou lá, o Rodrigo, daí quando ele jogou por lá, trouxe essa camisa. Eu acho essa camisa muito bonita, são dois tons de azul, eu acho bem bacana esse modelo. É legal. Mas olha só, Abel, a gente passa, claro, evidentemente que todo mundo está vivendo isso por um momento extraordinariamente forte no Brasil em termos de pandemia, de um teste para todos nós, especialmente pelas pessoas
que estão no grupo de risco, e a gente sempre repete aqui, ó, se você pode ficar em casa, fique em casa. Porque, evidentemente, que há muita gente que não pode ficar em casa. Pessoas de trabalhos essenciais. E estas precisam sair. E estas precisam da maior proteção possível do Estado brasileiro. E da proteção possível, inclusive, das pessoas que podem ficar em casa. Porque quem pode ficar em casa, se inventa de sair todo mundo e ir para a rua, não está exatamente protegendo estas pessoas que necessariamente têm que sair. Pois exatamente neste momento, nós temos uma situação no que diz respeito ao futebol no Rio de Janeiro surrealista, porque o Flamengo força para voltar logo com o futebol, no máximo em 20 dias, futebol dentro de campo, por exemplo, ainda que com portões fechados. O Vasco segue também nesse movimento do Flamengo, mas o Fluminense e o Botafogo se colocam contra. Inclusive, falando representantes de Fluminense e de Flamengo, claramente que o mais importante nesse momento não é ganhar pontos, e sim preservar vidas. Então, como é que tu, que mora no Rio de Janeiro, que é um homem experimentado, vivido no futebol, vê tudo isso por aí, hein, Abel? Eu vejo da seguinte forma. Eu sempre falei isso porque eu sempre tive essa convicção desde lá dos altos tempos de atleta. A razão de ser de tudo isso, né, é a gente brincar, como brincamos aqui agora, com a cor da máscara, achei legal pra caramba a camisa, apesar de ser azul, bonita, né? Então, eu sempre tive essa convicção de que a razão de tudo é o torcedor. Né? Não haveria um Grêmio forte se não tivesse um grande rival. Não haveria o Inter forte se não tivesse um grande rival. Aqui no Rio, como em São Paulo, são 4 grandes. Mas nós temos que ter certeza que maior do que todos nós é o clube. E esse clube ele se torna só grande, só gigante, por causa da sua torcida, por causa do seu torcedor. Então, é esse que você tem que prestigiar. Você sabe que vai passar problema na frente, quando isso se resolver, mas como todos vão, cada um com seu grau de dificuldade, né? Maior, menor, tamanho de acordo com o seu tamanho, mas é uma situação que nós vamos ter que vivenciar. Então, não acho totalmente prematuro, eu acho totalmente inconsequente voltar agora, nesse momento, ao futebol. Porque o que acontece? Quando eu acabar aqui com vocês, eu vou correr para a televisão, que eu quero ver Bayern, Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Mas assim, nós temos cultura diferente. Né? A maneira que se combateu isso lá, e a Alemanha, logo no início, teve problemas sérios e conseguiu resolver. Eu falava para vocês aqui ontem, tem um grande amigo que é um cirurgião que hoje está morando na Alemanha. Ele só veio aqui no Brasil operar, mas agora a vida dele é lá. Ele me fala desde o início, quando as coisas começaram a aliviar. Tal. Então, você vê, não pode, né, se você, como foi feito aqui, um clube fez uns testes, de 200 deu 40 infectados, 200 e pouco testes. Aí o que você colocou, como é que vai jogar um clássico? Não pensa que o cara vai ficar só em casa vendo pela televisão? Ele vai querer ficar gritando lá de fora do estádio. Vai ter aglomeração do mesmo jeito. Então, cara, isso é você preservar aquilo que nós tínhamos de mais importante, que é a nossa vida. Né? O recrutamento social, além de tudo, é uma maneira, se você está infectado e não sabe ou está sintomático, mas você pode passar. Você pode transmitir. Então, isso é uma maneira de combate, é uma maneira de você se educar. Então, vejo de forma prematura. Um clube que está em melhor situação, ou que estava, ou não sei, agora eu não posso falar.
no país, acho que era o Flamengo, né? O Vasco é um momento até de desespero, voltar a jogar. Concordo em número e grau com aquilo que Botafogo e Fluminense, o posicionamento deles, mas eu acho totalmente, sinceramente, a palavra é imperdoável. No momento, aqui no Rio de Janeiro, é imperdoável. Melhorou a nível da onde tem os hospitais particulares, na Zona Sul, porque é um pessoal com mais atenção àquilo que tem que fazer, mas você começa a ir para a Baixada Fluminense, aí um pouquinho mais para o interior, a coisa complicou. Aqui já começa a sobrar um pouquinho de leito. Um pouquinho, a 20 quilômetros daqui de onde eu estou, já não tem nada. Tá aquele caos que é a nossa saúde. Então, acho totalmente, eu acho até inconsequente eu voltar ao futebol agora no Rio. Fernando, eu estou me dando conta de uma coisa, Fernando. O Rio Grande do Sul está tratando bem desta questão, administrando bem esta questão. E no futebol aqui, em princípio, só volta na segunda metade do mês de julho. Não estou falando em junho. Estamos falando em julho, com possibilidade de ser em agosto. Só que quando voltar, Fernando, o futebol aqui, o primeiro jogo que a gente terá será o Grenal do Campeonato Gaúcho. Será que o torcedor, mesmo com portões fechados, vai ficar em casa nesse dia, Fernando? Eu acho difícil, principalmente as torcidas que se organizaram, né? Tanto de Inter como de Grêmio. Cabe, desde logo, a partir do momento que isso for marcado, uma campanha de conscientização dos dirigentes colorados, dirigentes gremistas, da federação, da própria imprensa, para que isso não ocorra. Que, naturalmente, né, como eles sempre fazem, vai haver aglomeração próximo do estádio onde vai ser no Beira-Rio, né, próximo do Beira-Rio, cada um no seu campo, né, no seu campo de permanecer, no caso Grêmio, gremistas e colorados, e por menor contato que se tenha, vai ter um contato mínimo, né, e de pessoas que normalmente se aglomeram, que fazem movimentos, né, movimentos em conjunto, e certamente isso vai ser um problema. Vamos ver se até lá isso aí é levado em conta pelas autoridades, é levado em conta pelas direções dos dois grandes clubes gaúchos, e isso aí fica inibido de alguma maneira, mas sempre haverá alguém para estar próximo do estádio, estar próximo dos acontecimentos. Muito bem, a gente está no Bairrista FC, que tem a participação do Fernando Carvalho e do técnico Abel, técnico campeão do mundo pelo Internacional, como convidados especiais, e com a participação do Kleber e do Júnior Maicá. Eu já quero entrar, Kleber e Maicá, em seguida, no ano de 2006, mas eu sei que tu quer falar alguma coisa aí. Diz aí, Kleber. A respeito dessa volta do Gauchão, né, lá para julho, essa rodada, se eu não estou enganado, ela não tem só o Grenal, ela tem Brapel, Caju e ainda o clássico do Vale dos Sinos, né, Aimoré e Novo Hamburgo. Então é uma rodada especial e, por ser especial, precisa ser tratada de uma maneira diferente, principalmente nesse momento. E a gente está falando aí dessa irresponsabilidade que é a volta do futebol. A gente estava comentando esses dias, né, Portugal vai voltar dia 3 de junho. Espanha volta dia 8 de junho. Praticamente uma semana depois, sem estar resolvido nada, está voltando o futebol no Rio de Janeiro, né? É uma irresponsabilidade. Hoje, o presidente do Corinthians, o André Sanches, ele publicou uma nota oficial que eu acho que é o que deveria servir de diretriz para o futebol brasileiro. Não dá para colocar o futebol à frente da pandemia, e é o que está se fazendo, está se precipitando, e tem que se cobrar também uma posição da CBF. A CBF teve lá um repasse de dinheiro, mas nessa administração da volta do futebol, a CBF está sendo conivente, que está sendo irresponsável. Pois é. Então, nós temos... Deixa eu dar uma só opinião. Fala aí. Eu sinceramente, eu acho que você sentando, né, você consegue colher uma série de ideias, né, até de contrapassos, opiniões diferentes e tal. Se eu fosse o presidente de algum órgão, ou será um presidente de uma liga, um presidente de uma federação, ou o próprio presidente da CBF, eu ia buscar condições de você tirando aquelas equipes que estão fora de Libertadores,
né? Ou seja, um Grêmio Inter, estou falando agora aí do Sul, por exemplo, daqueles que estão fora de uma Copa do Brasil, você tentar fazer alguma coisa paralela mais para frente. Mas eu, sinceramente, faria como foi feito na Holanda, como foi feito na França, na Bélgica. Eu esquecia, cara, completamente esse campeonato estadual. Por mais que venha a doer, isso é uma coisa mais forte do que nós. Porque Grêmio e Inter tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro e tem Copa do Brasil. Como é que você vai jogar a partir de julho uma possibilidade de você disputar um campeonato ainda estadual? É impossível, cara. É impossível. Você vê com a Alemanha, com todo isso aí, com o tempo que vinha treinando, claro, com isolamento, um grupo de manhã, um grupo à tarde, um às 10 da manhã, outro à meio-dia, aquela coisa toda. Primeiras 6 rodadas, 8 problemas de músculo, né, aconteceram. Então, por quê? A preparação ela não foi adequada e por um tempo bem razoável. Então, eu acho que isso não consigo. Você jogar. Acaba o estadual, cara. Deixa os outros clubes disputarem. Esse ano não vai ter campeão, o Inter, o Grêmio, não importa, cara. Vamos pensar no Grêmio, no Inter forte, naquilo que todo torcedor quer, que é uma Libertadores, uma Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro. Eu vejo dessa maneira, entendeu? Ou você mudar critérios. Vamos ter um jogo aqui, um jogo ali e acabou. E fim de papo, pô. Tu acha que todos os estaduais não deveriam ser mais retomados? Não, por exemplo, eu não te falo sobre o estadual todo respeito, do Piauí, por exemplo. Sim. Né? Não tem time. Tinha até um time na Copa do Brasil que nós, do ABC de Natal, nós conseguimos eliminar. Um ou outro estado vai ter time na segunda divisão do brasileiro, então, claro, fica fora. Agora, ou você para de dar o campeonato, quem está em primeiro. Pô, como é que foi na França, cara? Campeão Paris Saint-Germain, o Olympique de Marseille na Champions League, junto com o Rennes. E perder essas ações. Por quê? É uma coisa que não foi definida por ninguém. Sim. Isso foi definido pela natureza, cara. E é uma coisa que nós não conseguimos vencer ainda. Quer dizer, nós estamos tentando ultrapassar, né, uma situação que, para nós, é uma incógnita total e absoluta. Que nós não. O que nós podemos garantir? Quando é que realmente para? O Rio Grande do Sul, as coisas estão começando a funcionar. Legal. Mas o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil. E aqui no Rio de Janeiro? Então, as pessoas vão começar a trabalhar normal, vai começar a ver o contato. Muito, eu acho, que é muito complicado. Maiká, eu vou falar uma coisa, cara. A gente, né, principalmente aí, eu, Fernando, a gente está muitos anos nisso aí, de trabalho, de vida, e para poder ter uma condição melhor, daqui a pouco nós estamos isolados. Nós estamos, né, assim, dentro de uma maneira meio até brutal, né? Estou 65, 66 dias e tento mudar um pouco os hábitos, mas eu estou dentro de alguns metros quadrados, cara. Eu vou aqui em cima, no andar de cima, o mar está 30 metros, 40 metros da minha casa, da minha janela, e eu não posso ir ali. Então, e como é que vai ser isso? É você juntar gente, você criar uma pandemia ainda maior em consequência? Não, as ideias elas têm que estar no momento de você ter ideias sem clubismo, sem rivalidade. Você tem que pensar num caminho, que é o caminho de a gente tentar vencer isso, né? Porque acho que está muito complicado. Fala, Maiká.
Pois é, Silvio e demais, essa mesa aí, esse programa tão especial, né, com o Abel, o Fernando também, o Kleber, o Silvio, todo mundo que tá aqui é doente por futebol, né, de sentar a bunda na TV e ver qualquer coisa que tá passando, e agora na pandemia assistir reprises, enfim, as reprises nem são uma novidade pra mim, Silvio, porque eu fazia isso direto no YouTube, eu costumo ver muito jogo antigo no YouTube, né? Tem muita coisa completa, jogos de Copa, por exemplo. Mas eu não sei, é uma pergunta para todo mundo, na verdade. Apesar de, acredito que, né, por todo mundo aqui ser doido por futebol, tá feliz com o retorno do futebol alemão, dentro das condições, né, que o povo alemão conseguiu estabelecer. Mas eu não sei, para vocês, assim, claro que o futebol voltando é uma boa, quando, né, autorizado, mas para mim, por exemplo, que estou acompanhando o futebol alemão, e que sempre gostei do futebol alemão, porque acho que depois do inglês e do espanhol ali é o mais técnico, né? O mais gostoso de assistir, mais parelho, digamos assim. Tirando o Bayern de Munique, obviamente. Mas tá tudo meio agridoce, eu não sei se vocês concordam. Assistir o futebol agora é muito... É um pouco triste, na verdade, né? Porque, assim, eu não consigo desassociar o futebol, o prazer que eu tenho de assistir futebol, com o que está acontecendo no mundo agora. E aí a gente vê os jogadores, os estádios vazios, os jogadores se cumprimentando com o cotovelo, não se abraçando, as comemorações são mais frias também, né? Tá todo mundo meio Thomas Miller, assim, comemora com o braço para cima e, sabe, não sai correndo, não se abraça. Então eu não sei, eu queria saber de vocês, se acredito que todos estão acompanhando o campeonato alemão, se vocês não concordam com isso, que o futebol retornou, é muito bom, mas no momento que o mundo vive, no momento que o Brasil está vivendo, e isso vale, né, para o que o Abel disse no começo do programa, que é imperdoável o futebol retornar agora no Rio de Janeiro, e eu concordo 100% com ele. Se vocês não acham que o futebol está mais triste, mais frio, assim, e completamente num segundo plano, com esse exemplo que o futebol alemão está nos dando. O Fernando responde para a gente com esse detalhe do que propõe, através da sua opinião, o técnico Abel Braga, que estaduais, especialmente que tem clubes com compromissos em campeonatos brasileiros, em Libertadores da América, esses estaduais não deveriam ser retomados, hein, Fernando? Bom, primeiro, eu concordo em parte com o Abel, porque tem alguns estados como o nosso, como o Paraná e como Santa Catarina, por exemplo, onde as questões sanitárias estão muito mais avançadas do que estão no Ceará, do que estão na Bahia, do que estão em São Paulo e do que estão no Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio Grande do Sul, os campeonatos estaduais, no Paraná também, em Santa Catarina também, têm condições de realização, até porque faltam 3 rodadas, né, para terminar essa fase inicial e depois mais a fase de mata-mata. Então, aqui no Paraná e em Santa Catarina, eu não vejo problema de continuar, até para que os clubes tenham uma oxigenação, os torcedores, mesmo à distância, consigam acompanhar, consigam voltar a pagar as suas mensalidades sociais, consigam comprar as propriedades do clube, as camisetas, os materiais atinentes ao clube. Então, nesse aspecto, eu discordo do Abel apenas quanto a isso. Em relação a outros estados, em relação a campeonatos nacionais, realmente é uma dificuldade muito grande, porque há uma disparidade também muito grande de estado para estado no enfrentamento à pandemia, nas situações que acontecem em cada estado. Vejo que aqui no Sul podemos fazer, exatamente porque temos uma preparação melhor, temos uma adequação melhor às regras, né, temos uma qualidade melhor na prestação do serviço sanitário, enfim, tem várias coisas que eu acrescentaria. No que diz respeito à colocação do Maicá, isso decorre exatamente do momento que nós estamos vivendo. Né? Um campeonato, um jogo, uma partida de futebol, onde nós temos público, nós temos torcida, incentivo, né? Certamente é diferente. Só que o mínimo que nós podemos ter é isso, e essa é a nossa realidade. E gradativamente nós vamos ter que nos acostumar com isso, embora não seja o ideal. O ideal a gente vai ter lá adiante, quando as coisas estiverem normalizadas. Hoje não temos o ideal. O sentimento dele é procedente, mas é uma convivência necessária que devemos ter nesse momento. Muito bem, esse é o Bairrista FC, e eu proponho agora esse assunto de 2006, porque seguramente tem uma grande audiência nesse momento de torcedores do Internacional saber que os dois participariam do programa. E eu, objetiva e diretamente, quero perguntar para o Abel, e a partir daí a gente começa a trabalhar em cima disso. Abel, como técnico de futebol,
o ano de 2006 foi o mais importante, o mais marcante para ti? Foi porque, né, foi onde eu conquistei, junto fiz parte das conquistas mais importantes da história do clube, né? A mais importante, que foi o Mundial. E aquilo me trouxe uma alegria enorme por uma série de fatores, né? Aquilo que tinha acontecido lá em 89, ser o último ano de mandato do Fernando, uma relação humana extremamente forte que nós criamos a nível de vestiário. Nós não lembro assim qualquer, é incrível, hein? Qualquer tipo de problema entre jogadores, comissão técnica, diretor, supervisão, zero, problema zero. E aquilo ali, ele trouxe uma consequência muito positiva e muito favorável para todo mundo que participou. Porque nós não tivemos naquele ano ou nesses momentos, esse cara, o Gabiru fez o gol, é o Gabiru. Não. Ali todos tiveram uma participação importante, cada um dentro do seu setor, ninguém ultrapassou o limite, todos nós sabíamos o meu raio de ação, e é o que eu sempre fiz na minha carreira. Eu nunca tentei passar do meu lado. O meu lado é o campo. Vou escutar sugestões, palpites, com acerto, com erros, não importa. Mas ali é minha área de ação, né? E fora, em algumas situações, alguns departamentos que podem me levar situações mais favoráveis para que as coisas aconteçam de uma forma mais positiva, nós sentamos e conversamos. Não, eu estou de acordo, eu não estou de acordo. Vai ser bom ou não vai ser bom? Então, aquilo ali, porque ali, na realização, porque não foi um ano só de realização, foi um ano da perda também de um campeonato dentro de casa, né? Então, tudo isso foram ações que vieram criar diretrizes, né? São as suas ações que te levam a fazer certo ou fazer errado. A maneira, porque as tuas ações ela está aqui, ó. Ela está aqui dentro da tua cabeça, né? Se você pode estar fazendo errado, que você vai chegar lá para buscar o teu acerto. Mas se você desistir daquilo que você acredita, aí tu não vai a lado nenhum, isso eu tenho certeza. Então, isso criou para mim, esse ano, uma situação bem clara na minha vida, como conduta, né? Como gestor de grupo, né? Porque eu não procuro só, sempre, o Fernando está aí que pode estimular, eu não procuro só ser o treinador de futebol, o cara que xinga pra caramba, não, ou o paizão também não é isso. Eu também procuro ser gestor de homens, porque eu tenho que colocar uma filosofia que ela é minha, buscando uma cultura que o clube tem, mas eu tenho que converter algumas cabeças a um caminho. E são 32, 34 cabeças de atletas completamente diferentes uma da outra, em razão social, cultural, financeira, solteiro, casado, viúvo. Olha, aí tu pega esse bolo todo, tu não é assim, vem aqui e vamos fazer assim. Não, tu tem que entrar por dentro do cara. Tu tem que saber se aquele jogador ele gosta de um grito ou não. Tem um que vai render no grito. Vamos, porra! Porra, parece uma gelatina, molenga, né? Ou tem aquele que assim, tá bom, garoto, vou tranquilo, na próxima tu acerta.
até tu descobrir isso tudo, isso vai tempo. Então, esse ano foi um ano, para mim, tipo, não só o mais importante pelas conquistas, mas foi onde eu realmente, definitivamente, eu criei o meu caminho. Eu falei assim, a forma de agir, a maneira de pensar, não estou te falando de estratégia, não estou te falando de planejamento tático, eu estou te falando de vestiário. Sim. Ali, eu vi que é o caminho correto. Queira ou não, você tem que entender, porra. Eu tive felicidade de conquistar 27 títulos. Então, as coisas não são por acaso. Né? Eu aprendi. Eu tive caminhos que eu poderia ter sido muito mais curtos para mim e eu tive que dar muito mais voltas. Você pensa que foi só uma maravilha. Não foi. Você fez a pior derrota que aconteceu contigo. Eu vou te falar imediatamente aquela perda dos pênaltis para o Olímpico. Pronto. Então não foi assim, as coisas não vieram por acaso. Também, né? Então esse foi o ano mais marcante. Sim. Uma curiosidade, Abel. No momento em que tu tivesse que tirar o Fernandão, estou falando da decisão contra o Barcelona, Fernandão esgotado, tivesse que substituir o Fernandão, o que te levou a acreditar, a ter a convicção absoluta de que ali, naquele momento, quem teria que entrar seria o Gabiru? Não, eu não tinha convicção absoluta nenhuma primeiro, de que teria que tirar o Fernando. Porque o Fernando foi dentro daquela engrenagem que nós montamos no jogo. Assim, os dois caras que tiveram muita posição definida, porque os outros eram mais setor. Era rodando mais de um lado para o outro, aquela coisa toda. Era o Ceará com o Ronaldo e o Fernando sem bola no Thiago Mota. Então, eu não tinha convicção nenhuma que ia perder o Fernando. Mas ele, nesse negócio de chegar na área, e tinha que procurar o Thiago para não receber. Porque nós chegamos à conclusão que quem mais tocava na bola e quem fazia essa bola chegar no deck no Ronaldo era o Thiago Mota. Então, ele voltava. Aí nosso time atacava, ele marcava, saía dos jogos, ia no fundo, chegava na área. Perdia, ele já corria para onde estava o Thiago Mota. Então, ele morreu, chegou em determinado momento que morreu. Então, eu não tinha convicção que ele fosse morrer, e eu não tinha convicção de que, se tivesse tirado, quem eu colocaria. Aquilo depende muito do jogo. Agora, eu só coloquei o Gabiru porque o Reica, ele tirou o Thiago Mota do jogo. Então, a partir do momento que ele tirou o Thiago do jogo, ele colocou a equipe mais ofensiva, mas ele perdeu o homem de marcação, que já existia uma certa deficiência na forma de marcação do Barcelona entre o Thiago e o Deco. O Deco ficava muito próximo do Ronaldinho. Então, entre eles dois, no lado esquerdo da defesa do Barcelona, foi aonde eles tomaram o gol contra o Chelsea, contra o Real Madrid. Então, a partir do momento que ele tirou o Thiago, ele perdeu o homem de mais marcação no meio campo, ele perdeu o homem da primeira bola, você vê como é que surge o nosso gol, e ficou com uma equipe muito mais ofensiva. Então, ali naquele momento, eu tinha que procurar não só ter um cara que eu sei que vinha atrás, ia me ajudar, aquela coisa toda, mas que ia ter fôlego e condicionamento para chegar, né, numa conclusão. Então, foi o acaso. Então, de repente, mesmo que o Fernando saia, mas o Thiago estivesse em campo, com certeza a substituição ia ser outra. Eu não sou mágico, eu estou explicando o que se passou naquele momento. Porque não estava na minha cabeça Gabiru, não estava na minha cabeça perder Fernandão, nada disso. Eu fiquei super apavorado, foi quando o Índio saiu de campo, eu falei, e a camisa que não chega, esse cara, vamos ficar aqui 2, 3 minutos com a menos, vai ser uma loucura. Então, até isso, é como se a equipe tivesse realmente muito bem preparada, né, aqui no mental. Ela estava muito convicta. Então, a história do Gabiru foi essa, cara. Nada mais do que isso. Sei lá, eu só mexi em função daquilo que o treinador deles mexeu primeiro.
Oh, Fernando, Kleber, vai cá, vem pro jogo, vem pro papo também aí. Eu queria uma pergunta para o Abel. Eu vou entrar nessa aí. Vai, Kleber, vai. Não, eu queria perguntar para o Abel. O Internacional, naquela conquista da Libertadores, eu acho que o forte foi a atitude. Eu acho que sobrou atitude. Tem vários episódios, tem até aquela parada lá, alguns jogadores ficaram retidos no aeroporto e teve gente que ajudou do próprio grupo do Internacional. Então, a reunião, a liderança do Fernandão, de outros jogadores. A questão, o Gabiru, como é que foi tratar o Gabiru? Porque me parece que o Gabiru, às vezes, ele é meio aéreo. No trato do dia a dia, da hora do jogo, como é que foi a relação tua com o Gabiru? E o Gabiru era um cara marcado pela torcida, assim como o Michel foi na Libertadores, o Gabiru foi no resto da temporada, né? E você não desistiu nunca do Gabiru? O Gabiru, porque ele foi importante, ele me foi indicado pelo Fernando, eu concordei plenamente, porque tinha trabalhado com ele na Atlético Paranaense, e ele, quando chegou, ele foi de uma utilidade e ele caiu na graça da torcida. E ele mesmo perdeu isso porque teve um comportamento depois da conquista da Libertadores fora de campo que não foi o ideal, né? Porque é um cara que, por acaso, eu adoro, porque quando eu te falei há pouco aí, você também tem que ser um gestor. Ele foi um cara que eu procurei entrar muito na vida dele para poder ajudá-lo, orientá-lo. Só para você ter uma ideia, uma vez isso é uma coisa que eu não devia nem estar falando, mas só para você ter uma ideia de como era o Gabiru, totalmente desligado, ele falou: professor, eu comprei um terreno. Eu falei: cara, eu comprei um terreno lá em Maceió, estou fazendo uma pousada. Eu falei: cara, quantos metros quadrados, quantos quartos? Ele falou: não sei não, cara. A minha mãe que vai resolver. Eu falei: mas tu compra um terreno para fazer uma pousada, tu não sabe os metros quadrados, não sabe quantos quartos vai ter, tu não pode ser dessa maneira. Né? Então, só para você ter a ideia mais ou menos como ele era. Em Porto Alegre, principalmente, né? Muito pequeno, ele começou, depois da Libertadores, aquilo tinha sido a maior conquista da vida dele, e ele colaborou realmente muito bem. Ele começou a ficar marcado, os caras, vimos um Gabiru ali, tal hora da manhã, vimos um Gabiru ali, tal hora da manhã, e aquilo começou, e o rendimento dele começou abaixo, né? Porque tem aquele cara que ele vai e faz, mas o rendimento em campo, tu vai falar o que dele? Não é o caso. O Michel foi um jogador de uma importância tática. Já deve estar me dando porrada, os colorados agora. Incrível, cara. Incrível. Porque o Michel era assim, ele tinha aquele feeling de você falar assim: esse lado dos caras é o lado mais complexo, é o lado mais perigoso, é o lado mais forte. Porra, aqui vai ter problema para o Hidalgo, ou vai ter problema para o Rui Cardoso, ou do outro lado vai ter problema para o Grande ou para o Ceará. E é para o lado que ele ia, cara. Onde tinha problema é onde ele ia tentar resolver, e ele ajudava. Então, esse cara que só vive em função da equipe e nunca em função dele, ele nunca aparece. Né? Isso aí você vê nos times atuais hoje. Eu, quando estive no Flamengo no passado, um jogador detestado pela torcida era o Arão. Né? E o venerado era o Cuejá, que para mim é um dos maiores volantes que eu já vi jogar. Mas eu não tirava o Arão do time e dizia: quem me traz o equilíbrio do Flamengo é o Arão. Porque você jogava com o Diego, você jogava com o Gabigol, você jogava com o Bruno Henrique, jogava com o Everton Ribeiro, jogava com o Arrascaeta, com o Diego, não importa. Então, peraí, você também, esse negócio não é assim, né? Você tem que ter um equilíbriozinho, principalmente sem a bola. Como diz o Fernando, você não pode ser faceiro demais. Né? Tu tem que ter a hora da perda, da recuperação. E o Michel, nesse ponto, ele tinha isso. Então, era gozado, porque o Michel não era aquele cara que tinha, né, não era muito querido pela torcida, mas aqueles piques que ele dava para retornar, as recuperações de bola, nesse momento o torcedor aplaudia. Mas era para aquilo que ele estava sendo escalado. Né?
para de repente dar ele conseguia dar muito mais na perda da bola do que quando nós estávamos com a bola. Ele nunca foi um especialista no 1 para 1, nunca foi de fazer muito gol, inclusive perdia muito gol. Mas quando os caras erravam, quando perdia a bola, ele era imediatamente o primeiro socorro. Era o primeiro bombeiro a botar a cara, né? Para ter a bola chegar ali no Edinho, no Fabinho, no Hector Monteiro, ela tinha que... Já tinha uma sombra, pelo menos, né, do Michel. Foi isso. Fala, Fernando. Não, o que eu ia falar, algumas curiosidades, talvez eu não tenha comentado ainda, e o Abel vai lembrar. Em relação ao Gabiru, o Gabiru, na véspera do jogo, na antevéspera do jogo com o Barcelona, teve um treinamento que, pelas tantas, o Abel interrompeu e disse: porra, o Gabiru está esculhambando com o meu treino. E ele estava treinando demais, o Abel vai lembrar disso. E aí até houve um reposicionamento lá na marcação, ele estava fazendo o papel talvez do Deco, do Ronaldinho, o papel que eles desempenhariam no Barcelona, e o Gabiru estava esculhambando com o treino realmente, porque estava jogando muito, treinando muito, vai e vem. Além disso, ele estava há quase 30 dias recluso, ele não tinha chance de ingerir nada que não fosse Danone, sopinha, coisinha leve, né, iogurte, né? Então ele estava na ponta dos caras. E por isso, ele, quando entrou, ele entrou com aquele gasto todo, né? Porque, se vocês vão lembrar, o Xavi, que passou a ser o marcador e marcado por ele, ele cabeceou a bola no meio-campo, saiu disparando e o Xavi não alcançou ele, né? Ele passou disparando para chegar na frente, chegou numa posição de conclusão, sendo um jogador de meio, exatamente por essa grande movimentação que ele sempre teve, e era a movimentação que ele tinha no Atlético Paranaense, no Olympique de Marseille, e também o motivo do nosso interesse por ele. Então, ali ele era o Gabiru pleno. Naquele momento, ele era o Gabiru pleno. Isso é uma coisa. E aí eu queria voltar, Abel, na tua contratação, quando nós acertamos a tua contratação. Na verdade, não foi no momento da contratação. Teve a premiação do Campeonato Brasileiro de 2005 e o Muricy já dava sinais de que não ia continuar. Ele já estava com ideia de não permanecer. Então, a gente ainda dependia da resposta ao Muricy. Eu aí encontrei o Abel casualmente na premiação da CBF, e aí fomos jantar. E lá a gente conversou, e aí praticamente deixamos encaminhada um segundo papo, né, para que aí consolidássemos a sua contratação. E naquele momento eu disse para o Abel: eu quero te contratar para te retomar o teu caminho no Internacional no momento que tu deixou. A tua passagem mais marcante no clube foi quando nós perdemos, fomos classificados para o Olímpico. Então, esse ano nós temos Libertadores, e eu quero pegar um treinador como tu, que, como eu, tem que ganhar a Libertadores, quer ganhar a Libertadores, e nós vamos te dar a chance de tu partir do momento que tu deixou a última vez que esteve no Internacional. E aí, a partir dali, as coisas acabaram acontecendo, e aconteceu tudo que todo mundo sabe. Ô, Silvio... Fala, Baicá. Eu acho que todo mundo aqui tá... quase todos aqui assistiram o documentário sobre o Michael Jordan, né? Sobre o Chicago Bulls, multicampeão da década de 90. E tem um fato que chama atenção, que é o Dennis Rodman, né? Que era um jogador extremamente problemático, que sumia, ia para Las Vegas com um monte de modelo, enfim. Eu queria perguntar pro Abel e também pro Fernando, né? Como presidente, como dirigente, não de um jogador específico, enfim, mas como é que se equilibra essa coisa, entendeu? Porque naqueles... Claro, o basquete tem uma dinâmica diferente, né? Um esporte com uma cultura diferente, os jogadores chegam no dia pro jogo, enfim, não tem essa questão da concentração e tal, preparação física é diferente também. Mas a gente viu ali o Phil Jackson, né, que era o treinador do Bulls, sempre tentando equilibrar, canalizando aquela rebeldia do Dennis Rodman para dentro da quadra, que ele era um jogador extremamente forte defensivamente, né, voltado mais para um jogo físico, enfim. Eu queria saber de um técnico multicampeão, de um dirigente multicampeão, como é que se equilibra isso dentro de um grupo de jogadores,
né? O Abel agora há pouco falou sobre ser paizão com um, sobre dar bronca com outros, né? A gente sabe que os jogadores também são os caras que estão na mídia, ganham belíssimos salários, enfim, são benquistos pela mulherada. Porto Alegre é uma cidade que tem muita mulher bonita. Eu queria saber como é que equilibra isso dentro de um vestiário, como é que lida com esse tipo de situação, né? Dos jogadores que têm essa veia mais rebelde, mais da noite também, né? Que gostam mais de sair, por exemplo. Olha, eu acho que o mais importante disso é que eles são o primeiro a saber, né? Entre eles sabem tudo. Quem vai, quem não vai. Mas tem uma coisa fundamental nisso tudo. É que eles também, porque quando chega o treinador, já passou pelo grupo, eles já sabem. Tal. Quando eles têm a consciência de que está acontecendo a situação, mas que o cara chega ali no clube e ele está cumprindo com o papel dele. Já se ouviu, né, muitos treinadores falarem: pô, cara, eu prefiro ter um bandido no time do que ter um católico, um evangélico, um tipo assim. Cara que só bebe suquinho, que não sai de casa, que não... Eu vou dizer uma coisa, eu acho que todo time, não adianta. Você tem um pouco dessa mistura, sabe? Daquele que não tem uma conduta lá muito correta, mas que você sabe e os colegas sabem daquilo que ele representa para a equipe. A partir do momento, cara, que ele está representando para a equipe, é como você falou do Denis, cara. Eu achava que o Phil, naquele momento, ele como gestor dos caras, ia falar o quê? Porra, tu viu que o Jordan foi logo o primeiro a dizer pro cara: porra, tu vai liberar ele para 40 horas para ir em Las Vegas? Aí tu viu como é que ele estava em Las Vegas. Porra, mas o cara chegava ali depois, ele corria com aqueles caras todos. Ele defendia como ninguém. Ele era um leão no rebote, ele era um leão defensivamente. Tu vai falar o quê, cara? Porra, deixa o cara quer usar 40 piercing, deixa ele usar 40 piercing, quer fumar charuto, vai fumar charuto, cara. Eu não quero saber, sincera. O cara saiu. O cara saiu. Pô, vira o cara meia-noite. Não me adianta o cara me falar assim, ó, estava tomando Guaraná, ou eu ir falar com ele. Pô, vem cá, cara. Porra, daqui a 2 dias tem jogo, estava 1h da manhã, no lugar tal. Porra, tu acha que eu vou ficar perguntando a ele, tu estava tomando o quê? Não, eu não vou perguntar isso a ele. Eu vou comentar com ele, você estava 1h da manhã, a 48 horas do jogo, no lugar tal. Porra, dando bandeira, todo mundo te vendo, não sei o quê. Eu não quero saber se ele estava com Guaraná, com Coca-Cola, com uísque, com água mineral. Não me interessa. Eu só acho que ele, naquele dia, faltando 48 horas, fosse 72, eu não ia nem me meter com ele. Mas faltando 48 horas, ele sabe que eu sei que ele estava como ele estava e sei como ele estava no jogo anterior, aquilo que ele tem me dado, por exemplo, de resposta durante o ano. E é aquilo que ele vai me dar, ter que dar naquele jogo. Eu não vou querer, por causa disso, que ele faça mais. Mas, cara, se ele continuar dando a resposta no campo que ele sempre deu, os colegas, PT saudações. Eu vou te falar uma coisa de 2014, foi minha última passagem. Eu fiz um levantamento daquilo que tinha acontecido em 2013, aquele ano que o Inter quase caiu, aquela coisa toda. Os jogadores, no levantamento de um ano, de 365 dias, eles tinham ficado 230 e tal, 240 e tal, não lembro o número exato, fora de casa, com concentração, com viagem, com sei lá. Aí eu cheguei para os caras, conversei com eles, reuni, vem cá, vocês não estão achando que essa loucura aqui, que é o calendário do futebol brasileiro, isso é um pouco exagerado, cara? Porque o Inter sai para jogar no Nordeste, o Inter tem que sair na segunda, joga na quarta e chega na quinta noite aqui. Mas tu tem que... Domingo tu tem jogo de novo.
Não, sério, o negócio é pesado, a imensidão desse país, né? Então, o jogador, cara, ele compra a tua ideia. Aí eu falei para os caras, vem cá, o que vocês acham? Jogo à noite, a gente se apresenta 11 da manhã, faz lá a revisão médica, e fiz isso no Fluminense aqui, agora alguns clubes, fiz no Flamengo ano passado, e os clubes estão começando a adotar. O jogo é à tarde, principalmente se for domingo, a gente vem sábado, treina de manhã, aí vem para o jantar de sábado. Legal, adoraram. Não deu um mês. Ia começar o treino, reunir, para dizer qual o treino que nós íamos fazer. O D'Alessandro pediu a palavra. Professor, eu queria falar alguma coisa aqui no grupo e tal. Gostaria que nós voltássemos a concentrar. Porque nós temos colegas, temos jogadores aqui que não estão merecendo a nossa confiança de não concentrar. Eu tenho tanta paixão pelo D'Alessandro, por esse profissionalismo dele, mas você vê, eles mesmos chegaram à conclusão de que, de 3, 4 ou 5, a situação não dava para compartilhar esse tipo de liberdade, esse tipo de confiança. Entendeu? Porque ia haver um prejuízo a nível da equipe. Então, acho que essa é a Abel, maneira, frustrado pelos jogadores. O próprio grupo de jogadores repele, né? Exatamente. Porque esse exemplo que tu citaste agora, a gente tem um outro documentário na Netflix sobre a rotina do Barcelona, e a gente comentou aqui, né, Silvio, quando foi perto do lançamento, é um dia de clássico, Barcelona e Real Madrid, 4 da tarde, os jogadores chegando para o jogo em Barcelona, né? Os jogadores têm que se apresentar 2 horas antes da partida. Aparece o Piqué, por exemplo, almoçando num domingo com os pais dele, num dia de clássico, né? Eles não chegam nem no ônibus, chega cada um com o seu carro. É incrível. É incrível. Isso é a mentalidade. Eu comentei aqui, não sei se foi com vocês ou foi numa outra live que fiz. Quando meu primeiro jogo em Paris, pelo Paris Saint-Germain, marcaram num restaurante 5 horas da tarde, o jogo era 8h30. E eu falei, como é que é isso aí, restaurante? Cara, nós vamos fazer tipo um pequeno jantar. Aí pedi para o jogador, lembro muito bem do jogador, era um africano, o Bacá. Ele passou onde eu morava, que ele morava relativamente perto, que eu morava em Parly-2, que é entre Versailles e Paris. E nós saímos, era um restaurante, saía da Périphérique, né, da autoestrada ali, estava logo, subia, estava no restaurante. Aí eu cheguei com ele e tal, boa tarde, beleza, tal, mesa, todo mundo sentado, taça de vinho, os caras tudo comendo filé com aquela mostarda de Dijon, que aquilo no início, para mim, tinha um cheiro de pólvora, cara. Uma azia do caramba durante o jogo. Cara, eu falei assim, cara, nunca tinha visto aquilo, né? Tava bobo. Então, ali começou. Quer dizer, uma nova cultura que eu aprendi, né? Então, isso aí que você colocou é perfeito, cara. Normalmente, o jogador não chegava dirigindo, a maioria deles. Sempre alguém levando o carro, o pai, o amigo, a mulher, seja lá o que for. Mas cada um chegando de carro para se apresentar na hora do jogo. Será que a gente também não consegue chegar a um tipo de mentalidade desse? Porque isso aí, negócio de concentração, isso é um custo absurdo, cara. Isso é um custo absurdo. Mesmo aqueles times que tem CT, que tem quarto, que tem cozinha, tem comida, é uma série de coisas que já... Né? A gente está sempre dizendo que o lado de fora que é bom. Isso é uma das coisas boas que nós precisamos aprender. É cultura, né? Acima de tudo. E acho que nós ainda vamos levar um tempo, talvez um bom tempo, para adquirir isso aí. Tomara que a gente chegue exatamente nesse ponto. Ô Maiká, me diga quanto tempo tem de programa aí, Maiká. Vou descobrir, Silvio. Por gentileza. Vou descobrir aqui e já te falo. Mas nós estamos chuleando aqui um Márcio Chagas aqui, mais 8 minutos. Bom, Fernando Carvalho, diz aí, Fernando.
Não, em princípio, em relação a essa última colocação do Júnior, eu acho que o vestiário tem uma palavra, para mim, simbólica: verdade. Sempre tu tratar com a verdade, seja treinador, e o Abel é exemplo disso, tratar todo mundo igual com a verdade, o dirigente também, eu sempre procurei dessa maneira agir, né, com a verdade, tu acaba criando um vínculo com os jogadores, um vínculo com o grupo, né, que te faz administrar todas essas relações internas, né? As relações internas são complexas, pessoas com várias origens, com níveis culturais diferentes, com amadurecimento diferente. Olha só o nosso time, né? Vamos ver naquela época. Nós tínhamos a nossa liderança: Klemer, Fernandão, Yarley, Bolívar, o jovem Rafael Sobis, todos os jogadores. Eu estou falando poucos, né? Porque a maioria. Aí depois tinha Fabinho, tinha o Fabiano Heller, né? Eram pessoas que todos eram responsáveis. E quando eventualmente alguém saía da linha, e tinha gente que saía da linha, os próprios atletas, né, tratavam de coibir e reunir e fazer com que aquele que, né, tinha saído fora de um determinado limite, que ele voltasse para o limite, principalmente em momentos de decisão. E a gente sabia tudo, o Abel sabia tudo, muitas vezes a gente fazia jogada ensaiada até, né, para poder o Abel não contar nada para nós, e depois, né, liberar alguma coisa, enfim. Era uma administração permanente, mas acima de tudo com a verdade, tratando as coisas de frente. Foi o que a gente sempre fez e foi o que sempre deu certo. Ô, Kleber, semana passada, Kleber, quando eu falei do Rui Carlos Osterman, aqui no programa que o Abel foi depois do Grenal do Século, o programa que o Rui tinha na RBS TV, o Abel estabeleceu uma relação, uma comparação do Rui com o João Saldanha. Para ele, os dois maiores comentaristas do futebol brasileiro. E aí, Kleber, eu estava me lembrando desse livro que eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar aí para ver se vocês conseguem. Ver se vocês conseguem enxergar aí. Tá aparecendo aí, Kleber? Legal. João Saldanha, Uma Vida em Jogo. É um livro que eu tenho, que eu li aqui, que passa pela vida do João Saldanha, as incursões políticas dele pelo PCB, o Partidão, e ele era muito duro nisso e participava destas reuniões políticas, e era assim quando foi para a Seleção Brasileira em 69, talvez por isso tenha saído em março de 1970, não podendo ser o técnico da Seleção Brasileira na campanha do tricampeonato, mas que fez como técnico na eliminatória de 69, uma campanha simplesmente extraordinária, talvez, eu acho que é a maior campanha da Seleção Brasileira numa eliminatória, e eu lembrei que aí em 70, o João Saldanha foi trabalhar de comentarista pela Globo na televisão, fazendo parceria com o Geraldo José de Almeida, e era um pool de televisões que transmitiam o jogo. Tenta imaginar isso hoje, cara. Eram 3 equipes, narrador e comentarista, que transmitiam os jogos da Seleção Brasileira, quer dizer, dava cerca de 30 minutos para cada um. E ele fez uma parceria com o Geraldo José de Almeida fenomenal, mas ele também trabalhou como comentarista daquela Copa na Rede Globo, aliás, na Rádio Globo, que tinha a maior dupla de narradores da história do futebol brasileiro, na minha opinião, porque narravam juntos, Valdir Amaral e Jorge Cury. Também isso era um negócio impressionante na Copa do Mundo e muito no futebol carioca. Então, o João Saldanha, eu lembrei disso depois que o Abel falou sobre o João Saldanha no último programa que a gente fez aqui, hein, Kleber? Pois é, o João Saldanha é uma pessoa extraordinária, né? Um cara com uma postura política, um cara autêntico, né? A gente estava lembrando, né, Silvio, como é que é, a mesa bate-papo, não me lembro como é que é o nome do programa. Facite, né? E olha o time que rodeava o João Saldanha, né? A primeira mesa redonda da televisão brasileira. O João Saldanha fazia parte com o Nelson Rodrigues, com o Armando Nogueira, esse aí era o, né? Era o nível de relacionamento do João Saldanha, um cara do futebol, mas que convivia de igual para igual com gênios do jornalismo e da nossa literatura, né? Convivesse então muito com o João Saldanha aí, Abel? Não, mas assim, como ele falou, cara, porra, o Nogueira também põe nesse time. Isso. Eu vou fazer só alguma. Eu acho assim, ó, hoje, principalmente, que a gente ainda lê, né, muita coisa através do próprio Guardiola, os caras falando daquilo que aprenderam e daquilo que escutaram do Cruyff. Se você
fizer uma analogia, mas dentro dos tempos, existiam frases, né? Existem frases que foram ditas pelo Saldanha, né? Num tempo mais atrás, né? Depois surgiu o Cruyff, aquela laranja mecânica, aquele ano de 74, e muito parecido com de ver futebol como o Saldanha, como ver o Cruyff. Então, assim, eu acho que foi uma pessoa que marcou pela coragem. Eu estou me levando em consideração também de futebol, não a parte política, porque isso aí acho que é coisa, é individualidade de cada um, mas eu acho que, como ele falou do Nogueira, falou do... Nelson Tivemos uma nata realmente muito boa, e ainda temos, né? Caras aí muito bons. Muito bem, olha só. Silvio, o programa, sim, diga, Maicon. nós vamos até 2h10. 2h10. É que esse programa é muito bom e ele tem muita história, aliás, para contar, não é, Fernando? Sem dúvida, né? Cada vez que a gente começa esse programa, dá vontade de não terminar, passar a tarde inteira falando, ainda mais com a Belu. E esse programa era só para completar o outro. Daqui a pouco a gente tem que fazer o terceiro tempo. Né? Acho que vou ter que fazer o terceiro. Agora, o Abel falou num negócio aí que ele vai sair do programa daqui a pouco para assistir, acho até que já começou, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Que baita jogo esse, hein, o Abel? Eu quero ver esse jogo porque me impressionou muito o primeiro jogo do Borussia com Schalke, foi isso? Foi. Cara, aquilo ali eu falei assim, não, falei para o meu filho, comentei com ele, não é possível. Esses caras não estão parados há 40, 50 dias, não é normal, não. A maneira muito compactada que tanto atacava como defendia, aquilo me surpreendeu um pouco. E principalmente aquela ousadia de procurar recuperar a bola, aquilo deve ter algum jogador, alguma faixa do campo adversário que alguém comanda, ou quando a bola chega em determinado lugar que todo mundo subia. Então, eu estou querendo ver se esse tipo de coragem, se essa maneira, essa estratégia, ela vai acontecer contra o time mais forte da liga, que é o Bayern. Então, é isso que está me chamando a atenção, para ver o jogo daqui a pouco. Tá, 30 do primeiro tempo, tá 0x0 ainda. 0x0. Fernando, tu está assistindo alguns jogos desses, não? Não, eu tenho assistido. Assisti esse jogo do Borussia, eu assisti, foi 4x0, e o centroavante, não me lembro o nome dele agora, um jovem de... O Haaland. O Haaland. E hoje é Haaland contra Lewandowski. Que é outro extraordinário jogador, né? E o que me chamou a atenção, não sei se vocês vão concordar comigo, me chamou a atenção que, claro que num momento de retorno, com muito treinamento e pouco jogo, e com muito tempo parado, me chamou a atenção que a posição que mais dificuldade demonstrou foram os goleiros. Os goleiros falharam, não só na questão, na questão defensiva, como também nesse novo método aí de sair jogando, de bola no pé, de fazer o trânsito por trás dos zagueiros. Houve muito erro por parte dos goleiros. Certamente o ritmo de jogo está se fazendo sentir em maior grau para os goleiros. E eu até lanço essa colocação para que vocês concordem ou não. Não sei se eu vi errado, mas a minha impressão foi essa. Mas eu acho que, Fernando, que nessa volta, por ser grupos separados, distâncias de um e outro, mais trabalho físico, grupos um de manhã, outro à tarde, aquela coisa toda, eu acho que da parte técnica foram realmente os que mais sofreram, eu acho. Foi o que eu notei à distância, né? Foi o que eu notei à distância. Abel, como zagueiro, qual foi o maior centroavante que tu enfrentou, ou os maiores centroavantes? Primeiro que na minha época tinha muita fera, né, cara? Cheguei a jogar uns 15 minutos contra o Pelé, no Pacaembu, pelo Fluminense, que não tinha subido. E aí? Aí que a primeira que ele pegou, cheguei dele uma porradinha de leve, e ele caiu, olhou para cima assim,
e falou: cuidado que está começando hoje, pode parar hoje. Fiquei meio apavorado, que o Negão tinha aquela mania da cotovelada dos caras, aquela coisa toda. Agora, o cara mais chato que eu já joguei, o mais chato, não estou dizendo que era o melhor, era aquele Luizinho Tombo, que jogou na América, no Flamengo. Sim. Que cara chato. Jogou no Inter aqui. Da porrada, ele não parava de correr e ele continuava chato o jogo todo. Agora, assim, o Zico não era um atacante que tinha a marcação direta. Eu acho que o mais fera que eu peguei, o mais... Ele, antes da bola chegar, ele já sabia o que ele ia fazer com o zagueiro. Foi o Reinaldo. Vou dizer uma coisa. Era genial. Era genial. E teve um cara que eu marquei num jogo que eu fui escalado porque o Oscar teve uma gripe lá forte em Londres, né? Foi contra Brasil e Inglaterra, saiu até uma porradinha no final do jogo, foi 1-1. Marquei o Kevin Keegan. Eu vou dizer uma coisa. Esse aí, quando foi ser escalado logo, o cara vai passar a mão no jogo contra a Inglaterra, em Wembley. E ali era o Zé Maria, lateral, eu, o Amaral, o Edinho, né, atrás. Mais ou menos aquela foto, essa foto que está aqui atrás. Né? Sim. E o Riverino, o Gil, aquele negócio todo, fizemos 1-0 com o Gil. Cara, eu sei que a bola saiu e eles meteram a bola nas costas da Maria, cara, no que não tinha 20 segundos de jogo. Estava, como sempre, né, em Wembley, em Londres, botava aquele orvalho, aquela chuvinha fina, e meteram nas costas e eu vim, cara. Eu vim, foi ele, bola, joguei na Alambrada. Meu Deus. Aí, tu não queira saber, cara. Eu não podia ir perto da bola que os caras... Então, esse era um baixinho também, tipo o Reinaldo, mais forte que o Reinaldo. Não tão gênio como o Reinaldo, mas também foi um cara que... Mas eu acho que, tecnicamente, o melhor deles todos era o Reinaldo. Inclusive, o gol mais bonito dele no Mineirão foi em cima de mim, tu acredita? Ele dominou a bola no peito, da maneira que ele dominou, não tinha como ele fazer mais nada. E eu joguei meu corpo, né, para ficar com o corpo entre a bola e o gol. Porra, ele ameaçou bater, cara, me deu um chapéu e foi pegar do lado de cá, pegou 3 dedos, entrou no ângulo do outro lado. Porra, e é considerado o gol mais bonito do Mineirão dele. Sim. E toda vez que eu estou no Mineirão, tem a porra da lembrança desse gol, caramba. Umas coisas horrorosas. Ô, Kleber, e o recado do Pelé pro Abel, Kleber? Bom, sabe muito Pelé, né? Ainda bem que o Abel é inteligente e percebeu de cara com quem estava se metendo e ensinamento para a vida toda, né? Como é que foi, então, que o Pelé disse para ti, Abel? Cuidado, garoto. Você está começando hoje e você pode parar hoje. Aí, pô, o Assis, que era o outro zagueiro, eu entrei no lugar do Silveira. Sim. E, pô, tinha o Denilson no meio campo, tal, os caras, tudo... Toninho Baiano, lateral, Marco Antônio, lateral esquerdo. Aí o Assis falou, ó, não vai muito nele agora não, cara. Agora tu fica mais de migué. Fiz que vai e sai que ele vai te meter o cotovelo. Eu falei, tá legal. Bom, espetáculo aí. Realmente, Fernando, eu acho que isso aí nós vamos ter que fazer outros programas, ô Fernando. Muito bom estar aí convivendo com vocês, com o Abel, relembrando coisas mais amenas, né, da nossa vida, da nossa trajetória no futebol. E o Abel tem muitas histórias para contar e, sem dúvida, renderia muito mais, né? Vamos ver, vamos dar um tempinho aí, de repente eu convenço o Abel a retomar aí conosco. Eu acho que ele está gostando também. Abel, muito obrigado pela participação e vai para o jogo agora no Campeonato Alemão, então, Abel. Obrigado, mais uma vez, muito bom, muito gostoso. Passa o tempo, a gente nem percebe. Mas tudo que eu estou falando aí, eu vou anotando, eu tenho anotado. Isso aí vai um dia com um livro, com uma biografia, seja lá o que for. E você tem muita coisa interessante. E, obviamente, que esse livro, com certeza,
ele vai ser pelo menos ali 40%, 50% de coisas vividas aí no Rio Grande do Sul, nesse Colorado de coração. Muito bem, técnico Abel Braga, campeão do mundo pelo Internacional, participando do Bairrista FC, que teve Fernando Carvalho, Kleber Grabowska e Júnior Maicá. A gente fica por aqui, voltamos amanhã. Tchau, tchau.